Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês as dúvidas da maioria dos empresários de farmácia que sempre me perguntam quais os percentuais, referências que eu tenho das despesas. Então, muitos empresários do ramo farmacêutico, eles sempre me perguntam o quê? Qual que é o percentual de lucro ideal para uma farmácia? Qual que é o percentual de vendas, né, no perfil de vendas? Quanto que eu tenho que vender de similar? Quanto que eu tenho que vender de genérico, perfumaria, para ter mais lucro? Qual que é o percentual ideal das despesas, né? Por grupo também, qual que é o percentual de compras e por aí vai. Eu quero que fique aqui bem claro que não é regra, tá? Mas esses parâmetros, eles são importantes para a gente ter indicadores como referenciais. Com isso, a gente foca perfeitamente nas possíveis melhores, o quê? Tomadas de decisão. Primeira situação é o quê? É importante você identificar a classificação da sua farmácia. Se é uma drogaria convencional, se é uma drogaria popular mista, se é uma drogaria popular pura ou se você tiver manipulação em conjunto ou separado, quais são esses parâmetros? A gente consegue diferenciar. E como classificar então? Vamos pegar esse primeiro exemplo, são o quê? Drogarias convencionais. Para saber se a sua drogaria tem um perfil de venda convencional, esse perfil de vendas deve ficar entre esses parâmetros. Olha aí. Tá vendo aí essa drogaria convencional? Qual que é o perfil que ela tem? Olha o exemplo. Se a gente juntar 100% a nossa venda, 33,34% dessa venda é referência, 21,27% similar, 23,14% genérico e 22,25% das perfumarias e não medicamento. Como que eu identifiquei que essa drogaria era convencional? Tá vendo o perfil de vendas do outro lado? Eu grifei aí para vocês, em vermelho, o medicamento de referência. Para eu identificar principalmente a drogaria ser convencional ou não, eu tenho que olhar o quê? O referência tem que ultrapassar os 30% e normalmente ele fica nessa casa dos 30%, 35%, similar e genérico entre 20% e 30% e a perfumaria é 25% e 30%. Então o que você tem que fazer para identificar se a sua farmácia está nesse perfil? Pega ali no seu software, vê quantos por cento você vende, né? Tem de participação cada um desses grupos. Se ele ficar mais próximo do que a gente exemplificou aqui, quer dizer que a sua drogaria é convencional e você vai ter que tipo de parâmetro. Então vamos analisar os exemplos das despesas e seus pesos percentuais. Por exemplo, essa drogaria é classificada como convencional. Está vendo as despesas operacionais fixas mais variáveis? Quando a gente pega um percentual máximo aproximado, só para a gente ter como parâmetro, até 25% sobre venda bruta é o aceitável para uma drogaria. Então, quando você for fazer o seu DRE, você vê se suas despesas operacionais representam mais do que 25%, quer dizer que estão acima do ideal. Mas esse é o máximo. O legal é que o saudável eu considero 20% sobre essa venda bruta. Por quê? Porque você consegue trabalhar um pouquinho melhor caso a sua venda reduza e tudo mais. Se a gente for utilizar como parâmetro a venda líquida, é até 35% dela. Quando a gente separa as despesas operacionais só em variáveis, somente as variáveis, até 9% quando a gente relaciona o comparativo com a venda bruta, em relação a essa venda bruta, e até 12% quando a gente compara em relação à venda líquida. Então, por exemplo, se sua venda bruta for R$100, é R$9 que você pode ter de despesas. Se a sua venda líquida for 100, você tem até R$12 de despesa variável. Quando a gente pega folha de pagamento, né, salário fixo, normalmente são percentuais que representam muito da sua empresa nas despesas. Então ele não pode ultrapassar 8% da venda bruta. E quando a gente trabalha com a venda líquida, esse número ele vai até 11%, ou seja, ele não pode ultrapassar 11% da venda líquida. Quando a gente trabalha muito dentro da consultoria, a gente vê também o quê? A pergunta: qual é o máximo de comissão, bônus que eu posso pagar sobre as vendas, né? Os meus colaboradores, a minha equipe? Esse a gente nem trabalha a venda bruta. Por que a gente não trabalha venda bruta? Dentro da lógica, você não vai pagar comissão em cima de venda bruta, porque é uma venda fictícia, né? Você deu o desconto. Então a gente trabalha isso com a venda líquida apenas. Então ele não
pode ultrapassar os 4%, e o ideal para que tenha uma rentabilidade, uma produtividade legal com a sua equipe, que fique entre 2 a 4%. Porque não mais, não menos do que esses dois. Porque senão perde produtividade ou você começa a deixar de lucrar um pouco mais. E quando você faz isso de maneira técnica, normalmente as farmácias que nós atendemos aí ficam entre 2 e 3%, que é muito saudável. O aluguel também normalmente representa um valor grande em cima das despesas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente trabalha em cima da venda bruta, né, esse percentual não pode ultrapassar 2 a 3% sobre essa venda bruta. Quando a gente trabalha em cima da venda líquida, não pode ultrapassar entre 5 e 6% sobre a venda líquida. Mas é aquilo que eu sempre falo para os nossos clientes, para os nossos colegas aí de trabalho. Se você tem uma loja que ela está vendendo ali 700, 800 mil e o aluguel é bem alto, mas você tem isso e consegue equilibrar com os outros indicadores, com os outros dosadores, isso é só um parâmetro para você poder. Porque se uma loja tem esse potencial, você não vai trocar de lugar, porque às vezes você precisaria trocar, se fosse uma farmácia que tivesse um aluguel muito elevado para venda, você precisaria trocar essa farmácia de lugar. Mas com essa venda alta, você tem que entender que é um parâmetro que você consegue reduzir em outros indicadores. Agora você está vendo aí na tela o quê? As referências sobre alguns parâmetros de despesas de uma drogaria popular mista. Por que ela tem essa classificação, popular mista? Tá vendo o exemplo que eu dei aí para vocês? Essa drogaria, ela vende, do 100% que ela vende, 16,35% é de medicamento de referência. Os similares, eles estão em 28,53%, os genéricos em 35,84% e perfumaria 18,28%. Ou seja, tá vendo que eu grifei, deixei em destaque o perfil de vendas ali de referência até 20%? Para facilitar na hora de você identificar se a sua drogaria ela tem um perfil popular misto, porque aqui a gente está falando em termos de gestão, não é visual, tá? Às vezes a sua drogaria ela parece popular, mas na verdade ela tem um perfil de drogaria convencional. A dica é você analisar. Se a referência estiver abaixo dos 20, não tem muito o que fazer. A sua drogaria provavelmente é popular mista, tá? Mas em termos de parâmetro, normalmente ela tem ali em torno de 45, 50% somados à venda de genérico similar para você identificar ela como popular mista, tá? E aí alguns parâmetros eles modificam um pouquinho. Vamos lá. Quando a gente tem uma drogaria popular mista, a tendência é os descontos serem um pouquinho mais elevados do que uma drogaria convencional. E aí muda alguns parâmetros, como as despesas operacionais fixas e variáveis somadas. Elas têm que ficar entre 16% a 20% quando a gente trabalha sobre a venda bruta. É aquilo que eu sempre falo. Para uma empresa ser mais saudável, mais lucrativa, não pode ultrapassar as vendas somadas de fixa e variável de até 12%, 13% ali. Se a gente for trabalhar em cima de venda líquida, não pode ultrapassar os 22%. Tá bom? A folha de pagamento salários fixos, ele também não deve ultrapassar os 8% da venda bruta, não deve ultrapassar os 11% da venda líquida, assim como nas drogarias convencionais. O aluguel também não muda muito, né? Mas volto a repetir, se o aluguel estiver acima desses patamares, você tem que analisar se você mudar dali, qual que é a provável venda que essa drogaria vai ter em outro lugar. As comissões também. Como as comissões elas ficam ali também entre 2 a 4% da venda líquida, aqui o conselho e a dica é o seguinte: por ser uma drogaria mais popular, normalmente você vendendo mais similar e genérico, a tendência é você pagar um volume mais alto de comissão. Então, se ultrapassar esses 4%, dependendo da sua margem de lucro, das suas despesas estarem controladas, o seu custo de mercadoria vai estar mais baixo, é possível sim você pagar mais do que esses 2 a 4% como diferencial das drogarias convencionais. Vamos trabalhar agora, igual na imagem, essas referências de uma drogaria popular pura. Qual que é a diferença dessa drogaria popular pura? Deixei marcado que a somatória do perfil de venda tem que dar 35% ou mais no similar genérico e referência fica entre 5 e 10 e perfumaria 5 e 10. Então, isso vai facilitar na hora de você classificar se a sua drogaria ela é uma popular pura. Olha o exemplo a seguir. 7,56 de referência, 36,85 similar, genérico ali em torno de 47,36 e a perfumaria apenas 8,23%. Ou seja, essa drogaria ela acaba se tornando uma drogaria popular pura, ou seja, quando aproximadamente 75, 80% da venda
representa só similar e genérico. E você vende alguma coisinha de referência só da lista A ali, da curva A, para atender algum cliente e pouca coisa de perfumaria. Normalmente são drogarias menores e que vendem muito similar e genérico. Então, quando você utilizar o parâmetro para sua farmácia, qual que é o parâmetro de referência que você vai utilizar para algumas despesas? Como no exemplo dessa drogaria popular pura. As despesas operacionais fixas e variáveis, elas vão ter que ficar entre 16% até 20% sobre a venda bruta e, de preferência, se você conseguir deixar a somatória dessas despesas em relação à venda bruta até 12%, ela se torna uma empresa mais saudável em relação a essas despesas. Em relação à venda líquida, até 22% sobre ela. Se a gente pegar só as despesas variáveis, ela vai variar ali a somatória até 12% da venda líquida, tá? A folha de pagamento, nesse caso, fica igual às outras, não deve ultrapassar entre 8% quando a gente se relaciona com a venda bruta e não deve ultrapassar 11% da venda líquida. Aqui entra a observação que eu fiz anteriormente das drogarias populares mistas, que é o quê? Por uma alta venda de similar e genérico, a gente tem o quê? As comissões e o bônus sobre as vendas não ultrapassando ali, ficando entre os 2% e 4% da venda líquida. Porém, como você vende muito similar e genérico, talvez isso ultrapasse um pouco, desde que você controle as despesas, o custo de mercadoria, não tem problema. E o aluguel ele fica bem próximo também ali dos 2% a 3% da venda bruta e entre 5% e 6% da venda líquida. Mas claro, isso daí é só um parâmetro, tá? E caso você tenha uma farmácia de manipulação, a gente tem a dica também que em relação a alguns parâmetros que mudam bastante. Se você tem essa farmácia de manipulação em conjunto com uma farmácia convencional, isso também muda um pouco na média. Aí tem que avaliar caso a caso, não tem um parâmetro quando a gente soma muito, né? A farmácia de dispensação com a farmácia de manipulação. Quando a gente tem a farmácia de manipulação separada, a gente consegue criar alguns parâmetros somente para a farmácia de manipulação. Por exemplo, na imagem. Olha o exemplo das despesas operacionais fixas e variáveis. Elas vão elevar bastante, né? Normalmente o custo de operação de uma farmácia de manipulação ela é muito mais alta de uma farmácia convencional. Então ela vai variar ali entre 45% a 60% sobre a venda bruta. Então, se você tem aí em conjunto, normalmente você tem que fazer uma média. Pega uma farmácia que é uma parte dispensação e outra manipulação, provavelmente ela vai ficar em torno dos 30%, 32% da venda bruta. A folha de pagamento, ela já aumenta um pouquinho também. Por quê? Porque você tem que ter mais técnicos, tem algumas legislações específicas para manipulação que eu não vou entrar em detalhe, e ela não deve ultrapassar os 18% da venda bruta. Porém, você consegue compensar isso de que maneira? Fica a dica. O seu custo de mercadoria ele vai ser mais vantajoso do que uma farmácia de manipulação e você também dá menos desconto. Lembra que eu venho trabalhando, a gente vem falando aqui dentro das aulas e dos módulos, que se você conseguir trabalhar os descontos, as despesas e o custo de mercadoria, você vai conseguir equilibrar a sua empresa e ela ter um lucro maior. E para finalizar essa aula, eu quero sempre chamar a atenção. Essas referências sobre alguns parâmetros de despesas, eles não são regras, eles são apenas um direcionamento para você tomar a melhor decisão. Então utilize isso para saber o melhor caminho, não como regra, porque se você utilizar como regra, talvez você possa prejudicar o seu negócio ao invés de fazer o contrário, que é o quê? Transformar a sua farmácia em uma farmácia de sucesso. Tá bom? Até o próximo módulo. Tchau, tchau.